As delações da Operação Lava Jato criam um impasse e podem prejudicar as reformas no Congresso Nacional. Repórter Marcelo Matos. Impasse político domina governo e coloca em risco discussão das reformas no Congresso. O presidente Michel Temer nem pôde comemorar a tímida retomada econômica aguardada para deslanchar uma agenda de projetos fiscais. A Lava Jato atinge o primeiro escalão ministerial e as incertezas voltam a preocupar os setores produtivos e o dia a dia dos brasileiros. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, minimiza a crise política e seu impacto na tramitação das reformas. A reforma da Previdência, do meu ponto de vista, ela traz, na verdade, recoloca o Brasil em condições de voltar a crescer, de voltar a se desenvolver e voltar a gerar rendas para as famílias. Não tem outro caminho que não seja organizar o Estado brasileiro, porque se não fizer assim, quem é que vai investir nesse país? Nem os brasileiros, muito menos os estrangeiros. Rodrigo Maia lembra que a União enviou o projeto de socorro aos estados com a premissa da obrigatoriedade das contrapartidas fiscais dos governadores. Mas o senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, promete que a oposição irá mobilizar sindicatos e a população sobre os impactos negativos das reformas. A luta é a luta pelo Brasil soberano. A luta é a luta pela valorização do trabalho. A luta é a luta pela afirmação de um projeto de Estado social que não pode ser demolido por uma aventura de alguns parlamentares comprados pelo dinheiro e pelo capital de todos os partidos. A pauta do governo inclui, além da Previdência, as reformas trabalhista e tributária, temas impopulares que dependem da base governista unida. O relator da reforma tributária na Câmara, o deputado Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná, admite até o retorno da polêmica CPMF. E a contribuição de movimentação financeira, um pouquinho para poder harmonizar o sistema e garantir a receita necessária, não só para a Previdência, mas também para a União, Estados e municípios, que não pese desigualmente como pesa hoje o tributo em cima dos pobres. Então nós vamos cobrar mais dos mais ricos. Na última semana, José Serra deixou as relações exteriores e Eliseu Padilha pediu licença da Casa Civil para uma cirurgia na próstata, ocorrida nesta segunda-feira. José Yunes, amigo pessoal de Temer, denunciou Eliseu Padilha por ter sido usado para receber dinheiro da Odebrecht em 2014. Diga, professor. É necessário separar as coisas, creio, né? Na minha opinião, ou seja, as delações, elas não atrapalham as reformas. As delações, elas são produto de uma corrupção nunca vista na história do Estado brasileiro e nunca vista, sem exagero, no mundo ocidental, né? Vamos lembrar o que o próprio Departamento de Justiça norte-americano, quando comentando há cerca de 40 dias o escândalo Odebrecht e os tentáculos internacionais de corrupção, diz que isso nunca tinha ocorrido, nunca tinha visto isso. E aquilo que nós sempre dissemos, no caso interno aqui do Brasil, é o maior desvio de recursos públicos da história do Brasil. E mais do que isso, como não há nenhum país que se aproxime disso, da história da humanidade e tal. Então apurar isso é ótimo, é excelente, tem de ocorrer. Você moralizar a estrutura do Estado brasileiro. Agora, achar que isso atrapalha a política de reformas, a gente fica perguntando que reformas podem ser feitas, reformas podem ser aprovadas, tapando, evitando a apuração até o fim desses atos de corrupção. As delações estão lá agora na PGR, na Procuradoria-Geral da República. Cabe, e não faltam funcionários. Gente sai pelo ladrão. É só trabalhar. Vamos ver se agora, depois do Carnaval, porque no Brasil tudo é depois do Carnaval, o procurador acaba encaminhando ao plenário, naquilo que cabe ao plenário do Supremo Tribunal Federal, e vamos ver se elas são recebidas ou não, são abertas as ações penais, etc. Tal. É bom lembrar que tudo isso vai demorar muito tempo. No mensalão, foram 5 anos quando foi recebida, entre 2007 e 2012, e aí o julgamento durou mais 2, no total deu 7 anos. Não imagine que no caso, tinham 40 inicialmente, que depois diminuiu para 38 investigados, dos quais 25 foram sentenciados, tal, né? No caso agora, só nesse caso são 77
né? Não imagine que isso vai ser feito da noite para o dia, tal, é impossível. Mas a questão que se coloca é a questão política, qual vai ser divulgado, tem de publicizar as delações, é o que o ministro Teori Zavascki disse que faria. Bom, não precisa recordar muito, os arquivos mostram isso, né? Essa publicização é fundamental, porque nós ficaremos conhecendo um pouco desse esquema de corrupção, independente da questão legal, da questão do julgamento. A esfera política é outra, a esfera jurídica é outra, são duas coisas totalmente diferentes. Agora, isso bate nas tais reformas. A grande questão é que esse Congresso, quando foram reveladas as delações, ele vai ficar com autoridade moral menor do que já tem. Menor ainda, vai ficar bem pequenininha e tal. Mas tem de ser feito, tem de mostrar, publicizar essas delações. E a reforma da Previdência, do jeito que está, não passa.